Democracia relativa. Legal, né? Ela acredita nisso. Tanto acredita que olha a última que ele fez. Está processando os influencers que falarem, que contarem, né? Que dissertarem sobre o quê? Sobre os preços verdadeiros que estão no supermercado, no preço do seu aluguel, da luz, da água, da gasolina. Ele não quer que a gente fale sobre isso. E ele diz que tem que investigar, porque estão recebendo dinheiro de alguém para fazer isso. Mas não precisa. Você sabe, assim como eu sei, como todos sabem, que essa, entre aspas, inflação que ele fica com aquela garganta dele falando nos programas de TV, como ele fez na Record, porque é só 4 e pouco por cento. Ui, que nojo! Sabemos que não é isso. Nós sabemos que, por exemplo, quem paga condomínio está pagando triplo. Nós sabemos que nós temos o dobro de idosos morando na rua, que há 3, 4 vezes a mais gente morador de rua hoje em dia, que nós temos mais de 7 milhões de jovens que são nem trabalha, nem estuda. Por que não trabalha? Porque não tem. E por que não estuda? Porque não tem como estudar. Porque não tem dinheiro para estudar. Porque faz qualquer bico na rua, inclusive o que não deve, na rua, para ter o mínimo necessário. R$ 600 de Bolsa Família. Você acha que isso aí dá para alguma coisa? Sendo que hoje um litro de leite está R$ 7. R$ 600 serve para quê? Para nada. Porque no governo passado é até uma vergonha usar o governo passado para alguma equivalência. Quer dizer que o governo dele, que é uma bosta, dá para se comparar a um período de crise mundial. Crise mundial. Foi uma guerra lá da Rússia, né? E aí depois a grande crise mundial da pandemia. E hoje a gente vê pelos índices que o governo do Lalau é mais prejudicial que uma pandemia. Porque a guerra do Hormuz está prejudicando. Não teve guerra na época também do governo passado, né? Portanto, uma coisa é igual a outra, não é? Agora, comparar o período de 2 anos de pandemia, aí é muita cara de pau, é muita falta de hombridade e caráter. Quanto às investigações do Lulinha, cada vez fica mais feio. Porque o Eduardo está fugido lá nos Estados Unidos. Ele tem que mesmo. Ele tem que estar lá, porque senão vocês já tinham prendido ele pelo direito de fala. Porque aqui no Brasil ninguém mais tem direito, tanto que você mandou processar quem falar a verdade, quem contar a verdade. Na verdade, quem contar não, quem comentar. Porque não há brasileiro que não saiba que os preços estão exorbitantes. Você vai no supermercado e você não compra nada. Não tem como. Uma barrinha de chocolate hoje é R$ 12, R$ 10. E quem tem filhos pequenos vai ficar sem, porque ou ele compra remédio ou ele compra comida. Ou ele compra leite ou ele compra um pacote de bolacha recheada, né? E a criança fica sem as coisinhas que ele vê os outros que tem um pouquinho mais de condição comendo na frente dele, certo? E você realmente vê o pobre como apenas número, como você mesmo disse, safado. E o seu filho, sim, com toda certeza está fugido. Ele sabe. Por que ele não volta? Ele já disse que ele só volta se ele tiver certeza que não vai ser preso. E ele não volta porque ele sabe que vai ser preso. Por que ele sabe que vai ser preso? Porque ele sabe que fez coisa errada. Que não foi só lobismo, né? Que a companheira dele, porque você sabe que a empregada disse que eles se tratavam como marido e mulher, né? Então, que a companheira que pagava as despesas dele, inclusive, não trabalha só com lobismo. Não, ela não é só lobista. Sério? Que você acredita que ela é só lobista? Não. Sabemos que não. E quanto ao Dark Horse? Caramba, gente! Quer dizer que eu vou lá, faço um empréstimo no banco, o dono do banco vai preso porque fez sacanagem e a culpa é minha dele ter feito sacanagem e de eu ter ido lá emprestar dinheiro do banco. Tá. Mas foi de uma outra empresa. Gente, fez um empréstimo particular, não está usando a lei Rouanet. Agora vamos ver quantos bilhões, né? Já foi falado, o controlador das contas do governo já falou que são bilhões da cultura que a dona Margarete não prestou contas. Onde é que foi esse dinheiro? E a conta? E essa sim, é nosso dinheiro. Por que não falam sobre isso? Em vez de ficar apontando o empréstimo de outra pessoa, o empréstimo particular. Vamos tomar banho, que vocês ganham mais. E na água gelada, bem no meio do inverno. A situação está ficando cada vez mais complicada para a Lulinha, né? E, por consequência, está ficando muito complicado também para a campanha, né, do Lula. Com as denúncias cada vez mais consistentes contra o Lulinha, cai por terra, na minha opinião, o argumento, né, que a campanha do Lula fazia de colocar o Flávio Bolsonaro como única pessoa com problema de corrupção, né? Agora, pelo contrário, né, o Lula é dragado para dentro do escândalo de corrupção. O que está claro nesse assunto é a relação de intimidade entre o Beto Kissinger e o Lulinha.
e que o Lulinha, né, recebeu valores, né, da Roberta Luxinger e ajudou a Roberta Luxinger a ter contato dentro do governo federal. Né? Isso é muito ruim para a campanha do Lula. E o Lula, na minha opinião, deve obrigar o Lulinha a se explicar sobre o assunto. E aí também tem uma situação, que pouca gente tem falado sobre isso, né? Vários petistas, várias pessoas da bolha do lulismo, do petismo, colocam a ideia de que o Eduardo Bolsonaro está literalmente fugindo da justiça. Né? E agora? E o Lulinha? O Lulinha vai voltar para o Brasil para responder o processo ou vai ficar escondido na Espanha? Né? Então, ou seja, várias contradições, várias incoerências você vê no discurso da bolha lulista, petista nesse momento. Né? Mas o fato é que o Lulinha deve explicar e deve explicação à sociedade.